tudo bem com vocês? Não, vocês não estão se enganando, não é o professor Giorgio, mas é a professora Vanessa que estará essa noite aqui para a gente trabalhar geografia e sustentabilidade, certo? O professor Giorgio está em uma outra missão hoje, mas próxima semana ele está de volta aqui com a gente, tá bom? Antes de a gente começar a aula, de trabalhar o tema da aula de hoje, eu quero dizer que eu sempre estou muito bem acompanhada, não é isso? A gente está aqui contando com a presença queridíssima de Bruno, fazendo a nossa interpretação de Libras, deixando essa aula mais acessível para todas e todos. E junto comigo, aquele professor que é malemolente, que tem o rostinho mais lindo dessa televisão brasileira. Olha só quem é que tá junto aqui comigo. Eita, o garotinho, ele mesmo, viu? Olha, rostinho lindo, maravilhosamente aqui pra vocês. Não é o matutinho lindo não, hein? A professora Vanessa tá fazendo jus aí o apelido de bolo de goma na feira, né? Todo canto tem a professora Vanessa, mas vamos junto nessa noite agradável, módulo 2. Se você quer ver o matuto lindo, fica aguardando aí. Se você está pela tela da TV Nova Nordeste, já ele chega no módulo 4, pulando a festa nada. Mas assim, né? Vamos agora estudar geografia. Você que está aí com o seu... Eita, tá em casa, hein? Cuscuzinho, com charque, né? Aquele cafezinho agora, hein, seu Zé? Oi, coisa boa, hein? Chegou do trabalho. Vamos estudar um pouco aqui de geografia e sustentabilidade. Aula show! Vamos embora, professora? Exatamente, né? Vamos lá com o pessoal do módulo 2 da educação de jovens e adultos. Bom, a gente tem um tema da aula hoje muito importante para a gente dialogar, conhecer aqui, né? Fazer essa troca que é tão maravilhosa. Vejam aí o tema da aula de hoje: o trabalho humano e a transformação do espaço geográfico, né? Isso. Então a gente hoje vai entender um pouquinho como foram essas transformações que ao longo da história e ao longo dos anos foi se transformando, né? Através das atividades humanas ali, certo? Dentro desse espaço que a gente habita. Vamos seguindo aqui. Olha aí, mas antes de tudo, vamos lembrar aí do Dia Mundial da Água, né, gente? No dia 22 de março foi comemorado aí o Dia Mundial da Água, que olha aí como vocês estão vendo no slide, né? Ele tem um objetivo de colocar em discussão assuntos importantes sobre esse recurso, né, tão importante, um recurso natural nosso, tão importante, que é a água, certo? Foi aí na década de 90, certo, que a ONU estabeleceu essa data para a gente dialogar sobre a importância da água. A gente sabe que essa fonte aí que a gente tem, natural, que é a água, é importante para a nossa sobrevivência, né? A gente tem água dentro do corpo humano nosso, a gente precisa de água para beber, para se higienizar, para cozinhar, né? Então, é muito importante a gente cuidar e olhar, né, para os nossos recursos hídricos, que infelizmente anda tão poluído, né, ultimamente, se você for ver aí nossos rios, o nosso queridíssimo Rio Capibaribe, que tão poluído e que a gente precisa, né, ter esse olhar mais cuidadoso para que a gente possa preservar um recurso que é tão importante e que água nossa potável, né? Isso, professor Gilson, Sim. É tão pouca que a gente encontra, apesar do nosso planeta ter bastante água, mas água boa, né, disponível para uso, é tão pouco que a gente tem, né? Isso? Pois é, professora. Belipô já cortou para mim aqui. Alô, Belipô. Alô, Bia. Bia Feligeira, buscou até Dalila. Agora sim, Dona Maria, você que está aí na sua casa agora, já passamos aí das 8 horas da noite, então, de manhã cedinho, né, naquela tarde de sol, não tem aquele negócio de vamos baixar a poeira e começar a desperdiçar água, né, minha gente? Aquela torneirazinha, né? Coloque pressão em seu Zé para ele ajeitar aquela torneira que está lá na pia pingando. Vá, seu Zé, no armazém, compre lá uma torneira nova, porque a gente precisa ter esse cuidado com o nosso recurso hídrico, né? A água potável, né? A gente sabe que por ser um recurso que está sendo muito Escasso, exatamente escasso, a ação humana está muito agressiva em cima dos recursos hídricos, né? A gente tem que ter esse cuidadozinho e às vezes essas pequenas atitudes que a gente faz no nosso lar já contribuem de uma forma gigante.
Pois é, e por essa questão aí, né, da escassez da água, da falta d'água, que a gente convive com isso diariamente, foi que se estabeleceu essa data aí, né, pela ONU na década de 90, para que a gente pudesse ter esse olhar cuidadoso, né, mais sensível para esse recurso natural que é tão importante para a nossa sobrevivência. Imagina se a gente não tivesse água. Não teria, né? Morria todo mundo na seca, né? Nosso organismo, ele tem muita água, né? Boa parte do nosso corpo, o corpo humano, ele é composto de água. A gente precisa para se hidratar, precisa para a nossa saúde, para a nossa natureza, né? Para irrigar as plantas, o solo, tudo isso é essencial para a nossa sobrevivência. Mas vamos seguindo aqui. Olha aí, olhem no slider, né? Olha aí. Olha aí essas duas imagens para retratar os recursos naturais. Então, a gente tem um recurso natural e de uso, né, que a gente faz indevido, versus a preservação. Né? Isso, se a gente observar aí essa primeira imagem, onde a gente está vendo aí uma vegetação, né, uma imagem mais parecendo aí um entardecer, não é isso, professor? Pois é, tem até energia eólica lá tem atrás, a energia eólica, né, que seria renovável. um recurso isso de energia renovável, né? A gente Isso. aproveitar aí o vento, né, para trazer energia. E o vento é uma coisa que a gente tem em abundância, né? Em grande quantidade aí, a gente não precisa ir procurar em lugares muito específicos para poder encontrar o vento, né? A gente tem ele disponível aí em grande quantidade e que a gente pode pensar nessa energia para ser mais renovável, que seja mais compatível, né, com a preservação do meio ambiente. Já na outra, olha, observem aí, essa outra imagem aí, triste, né, isso, professor? Justamente. O solo desgastado, Isso. uma pocinha ali só de água suja, inclusive, né, que não é nenhuma água boa para uso, para consumo. Uhum. Então, infelizmente, é uma realidade da qual a gente convive muito, né? Isso. Então, aí essas imagens para vocês observarem essa questão, né? Do uso indevido e da preservação, pensando aí nessas energias mais renováveis. Mas vamos avançando aqui, né? Olha aí, olhem no slide. Os recursos naturais, o uso indevido e a preservação. Vamos entender aí. Os recursos naturais são de fundamental importância para a sociedade, né? Isso como a gente viu, a água, certo? O sol, tudo isso, né? Mas podem esgotar-se caso não sejam utilizados corretamente, certo? Então aí quando a gente vê, por exemplo, aqueles recursos, né? O petróleo, por exemplo, ele é um recurso que a gente tem, mas um dia ele vai se esgotar, né? Isso ele não tem tanta abundância assim, são lugares específicos que a gente vai encontrar esse recurso e que muitas vezes, né, por ser limitado, por não encontrar em grande quantidade no nosso meio ambiente, ele é também motivo de alguns conflitos, né? Isso, professor Gil? Com certeza, com certeza. Em alguns países, em alguns territórios, tem uma abundância maior desses recursos, aí acaba o que? O pessoal abrindo o olho, e aí começa aquela disputa por territórios, aquela disputa, aquela corrida pelo petróleo, professor, e aí gera guerras, conflitos, é uma coisa séria, viu? Pois é. Então vamos aí ficar atento a essa questão. Vamos seguindo aqui na aula, né? Podemos chamar de recursos naturais todos os elementos disponibilizados pela natureza que podem ser utilizados pela atividade humana, como a gente estava falando, né? Isso. Vamos ver aqui o próximo slide. Dessa forma, as florestas, o solo, a energia solar, o movimento dos ventos, olha aí o que a gente estava falando, os animais, os vegetais, os minérios, a água, que a gente falou no início da aula, e muitos outros recursos naturais, pois a sociedade utiliza-os economicamente. Então, a gente sabe aí, olha, a gente tem, principalmente aqui no Brasil, né, a gente tem uma imensidão, né, uma riqueza de recursos naturais. Né? A gente tem um clima que é favorável, uma vegetação também que é favorável. Tudo isso
favorece o nosso território brasileiro. Só que a gente tem ainda um grande problema em relação a essa questão de utilizar desses recursos que a gente tem, né? Os vegetais, o solo, o vento, a energia solar e do sol, que é em abundância aqui no nosso país. A gente ainda tem um grande problema, que é a questão, né, de ser ainda muito caro. Né? Se você, por exemplo, for ver essas placas solares mesmo, para utilizar, né, nas nossas casas, para poder ter essa energia mais sustentável, vamos dizer assim, né, um recurso mais sustentável aí, para não degradar tanto o nosso meio ambiente, ainda custeia muito, né? Ainda é muito caro para a gente investir em cima disso. Também os parques eólicos, né? Ainda é muito caro, aqueles maquinários lá, né? Não é nem maquinário o nome daquele, aquele... Turbina, isso, exatamente. Aquela turbina toda ainda é caríssimo para poder a gente reutilizar, né? Reaproveitar esse recurso aí natural nosso, que é o vento, e transformar em energia. Mas é uma coisa que a nossa sociedade, né, devido ao nosso mau uso, né, dos nossos recursos naturais, está começando a pensar, né, em alternativas mais sustentáveis para que a gente possa preservar nosso meio ambiente, né, não degradar tanto, não destruir o nosso planeta. Mas ainda existe um caminho a ser percorrido. Em passos lentos a gente vai chegar. E eu espero um dia, né, que essas questões aí de energias renováveis sejam mais baratas, para que a gente possa realmente abraçar e conseguir avançar nessa questão sustentável. Justamente. Vamos indo aqui, né? Então, inicialmente, o ser humano mantinha uma relação de equilíbrio com a natureza, né? Os povos nativos, os indígenas, ele tem essa relação mais sustentável, uma convivência mais equilibrada com a natureza. Tá bem? Olha aí, ó. Porém, com o tempo, foram sendo desenvolvidas técnicas de acúmulo e plantio que permitiram ao homem que fizesse maiores transformações sobre o meio e também sobre o espaço geográfico. Vocês já ouviram aí nas aulas de geografia, não é isso, professor Gilson? Sim. Sobre essa atividade humana dentro do espaço geográfico. Justamente. Que ao longo dos anos não foi muito legal, né? Não foi muito benéfica aí. Não, principalmente quando a gente tem lá atrás, naquele período pré-histórico, quando o homem vai transitar, né? Deixa de ser nômade e passa a ser sedentário, e começa a produção agrícola, né? Ele começa a utilizar espaços ali para plantar, para cuidar de gados, e tudo isso vai dando um impacto ainda maior no nosso queridíssimo meio ambiente. Aí muitas vezes também, professor, as pessoas dizem, mas professor, economizar água não é um recurso renovável, né? Agora, claro, tem todo aquele período que a gente vai chamar, né, do ciclo da água, em que ela passa para poder se renovar. Então, é um processo, né, que demanda algum tempo, e por isso que a gente tem que ter cuidado com o nosso recurso que nós já temos aqui disponíveis. Então, pode puxar a orelha da menina lá que está tomando banho, demorando demais, viu? Com o celular ligado, escutando sonzinho. Vamos economizar a água, pessoal. Pois é. Do mesmo jeito, gente, que a gente tem que ter atenção também nos nossos resíduos, né? No nosso lixo, né? Não jogar ali no rio, né? A gente já tem tão pouca água disponível, né, para uso humano ali, e nossos recursos hídricos muito poluídos, né, muito sujos, e aí acaba prejudicando. Além da escassez que vai, né, atingir a nós mesmos, a gente pode também estar causando um grande problema de saúde pública, né? Porque aí a água que a gente bebe não está poluída, não é legal. Mas vejam aqui no slide. Como devemos utilizar nossos recursos, né? Já os recursos naturais renováveis são aqueles que possuem capacidade de se renovar, né? Isso que a gente estava falando, e tem em grande quantidade no nosso meio ambiente. Já os não renováveis, ele tem um processo mais lento, né? E podem levar milhares de anos para ser concluída a sua renovação, ou não ser renovada. Ou não ser renovada. Exatamente. Então, como aí tem um exemplo, é o caso do petróleo, que leva um longo período geológico para se formar. Bom, então a gente já está chegando ao fim dessa aula, e aí vai o desafio, né, para vocês. Vejam aí na tela.
Os recursos naturais renováveis, como o próprio nome indica, são aqueles que podem renovar-se naturalmente, mesmo após terem sido utilizados nas atividades humanas, certo? Isso não significa, porém, que eles durem para sempre, pois o uso predatório de tais recursos pode levá-lo à extinção. Cite 3 desses recursos, né, renováveis. A gente falou de vários aqui, né? Inclusive deu um toque aqui já no fim da aula sobre essa questão dos nossos recursos hídricos. Se a gente não cuida ali, né, daquela água, a gente vai acabar, né, prejudicando aos recursos hídricos e que afeta a gente também. Mas conversem aí com seus professores, com os seus colegas, na sua escola aí, e vejam, né, a importância da gente pensar nesses recursos e cuidar deles, né, dessa energia renovável também. Então, cite aí alguns desses recursos renováveis e dialogue aí com seus colegas e professores. Bom, vou passar a palavra agora para o professor Gilson para ele dar as considerações finais dele, tá certo? Gente, show de bola, hein? Aula show, maravilhosa. Vai chegando aqui agora ao final de nossa aula. O Rostinho Lindo vai se despedindo. Até semana que vem, pessoal. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu vou ficando por aqui. Beijo bem grande, ó. E até a próxima. Tchau, tchau.